Bem-vindos ao canal Amazon Food Você. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a eliminação da equipe do Flamengo na Copa do Brasil. Pois é, né? O Flamengo perdeu ontem para a equipe do Vitória por 2-0 e acabou sendo eliminado aí de forma precoce aí da competição. Então, antes da gente começar aqui, pessoal, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ontem a gente teve Flamengo, São Paulo e Botafogo eliminados. Então, ontem eu posso dizer que a zebra correu solta na Copa do Brasil. E assim, era algo que acontecia muito antigamente, né? Porque desde que teve essas reformulações aí da Copa do Brasil, os grandes, né? Os times grandes aí sempre estavam se dando bem, né? Diante dos times mais modestos. Mas assim, o que aconteceu ontem lá no Barradão foi um vexame. Porque o Flamengo, com todo o orçamento, com um elenco que tem, que é considerado o melhor elenco aí da América Latina, sabe, não pode ser eliminado dessa forma. Porque assim, a eliminação já começou desde no jogo de ida. Porque o Flamengo poderia ter pegado e ter feito um placar mais elástico. Só que também foi muito displicente, assim posso dizer, né? Errou muitos gols e acabou vencendo por um placar magro. Beleza. Aí veio o jogo de volta, né? No jogo de volta, cara, também aconteceu a mesma coisa. E uma coisa que esse tipo de competição não perdoa é quando o time não é eficaz no ataque. Sabe? Porque competições de mata-mata, você tem que ser preciso, sabe? Tem a chance, faz o gol. E ontem o Flamengo teve um caminhão de chances para poder fazer o resultado. Só que perdeu muitos gols, né? E também teve muitas defesas aí do goleiro da equipe do Vitória, que realmente fez uma partidaça. Os gols do time baiano foi... o primeiro foi um golaço, né? Realmente uma pancada, né? Posso assim dizer, né? Na verdade foi um chute colocado, né? A bola pegou uma curva sensacional e morreu lá no ângulo lá do Rossi, que ficou ali sem reação. E assim, o segundo gol foi uma falha bizarra do Rossi. Porque assim, o Rossi, ele é um bom goleiro. Isso é um fato. Só que ele, de vez em quando, falha. E essas falhas acabam sendo bem bizonhas, né? Por exemplo, ontem ele tentou, né, dar um soco, né, para frente, né, ou dar um tapa para poder afastar a bola. Só que a bola não pegou, sabe, força, né? Sabe, não foi um tapa, um soco com força. E a bola acabou indo pro meio da área. Aí, né, o jogador da equipe do Vitória pegou o rebote, né? Emendou um voleio bonito e fez o gol. Mas assim, goleiro, ele tem que saber que ele não pode afastar a bola por meio da grande área. Isso daí é o básico aí que a gente aprende nas escolinhas de futebol, sabe? O goleiro tem que afastar pro lado, sabe? Aí se tiver alguém do lado aí, já é outra questão, né? Aí já é falha também defensiva. Como também foi falha realmente defensiva também da equipe do Flamengo no segundo gol. Porque não foi só do Rossi, também teve a contribuição aí da zaga do Flamengo, que acabou errando também. E aí a equipe do Vitória acabou realmente eliminando a equipe do Flamengo. E assim, muita gente, sabe, ficaria caçando culpados. Já colocaram totalmente a culpa no Leonardo Jardim. Cara, é o seguinte, é complicado. Porque assim, a torcida do Flamengo tem síndrome de ex. Como assim? É tipo assim, você tá com uma pessoa e aí você acha a pessoa chata, sabe? Não te dá mais carinho, não tá te correspondendo mais no teu relacionamento. Beleza. Aí você deixa a pessoa e fica com outra pessoa. Aí tá. Aí passa o tempo, beleza, tudo ok. Aí depois começa a vir novamente. Vai ficar chata, não te corresponde mais, fica, sabe, mais fria com você, né? Posso assim dizer, né? Aí você fica pensando, poxa, a minha ex até que era legal, né? Aí você começa a achar aí benefícios, sabe? Qualidades na tua ex, entendeu? Então, o torcedor do Flamengo é isso.
quando tinha o Felipe Luiz, todo mundo desceu o cacete no Felipe Luiz. Perdia uma, pronto, já não prestava. Aí beleza, aí teve essa segunda derrota aí do Leonardo Jardim. Aí começaram, tá vendo? Demitiram o Felipe Luiz tá fazendo um bom trabalho e tudo mais, o Leonardo Jardim não presta, enfim, sempre tem essa mesma história. Mas assim, por mais que o Leonardo Jardim tenha ali errado na escalação, só que, cara, é muito mais complexo do que somente botar a culpa no treinador. Porque a gente tem a culpa dos jogadores, sabe? Porque os jogadores parecia que não entraram em campo disputando um jogo decisivo. Parecia que, sabe, por mais que criaram, que tiveram chances aí de gol, mas não parecia que a equipe entrou mesmo disposta a lutar pela classificação, sabe? Diferente do Vitória, que fez esse jogo com uma final. Tanto é que se você olhasse ali para a arquibancada, você via os torcedores do Vitória vibrando, sabe? Aplaudindo a cada lance, sabe? Então, os jogadores parece que realmente não entenderam ainda que jogo eliminatório você tem que entrar realmente para poder vencer. Você tem que entrar com vontade, sabe? Com raça. E não parecia isso daí do Flamengo ontem, sabe? Tanto é que a displicência em alguns lances era claro. E mesmo com o time, sabe, ali perdendo, sendo eliminado, a gente não via aquela urgência, aquele desespero aí por parte dos jogadores, né? Parecia que pegava a bola lá atrás, aí tocava de forma calma, vinha, né, avançando ali calmamente, parecia que tava vencendo o jogo, sabe? Então, a gente não via aquele senso de urgência, né, como o pessoal muito fala por parte da equipe. Isso daí é ruim, né? Porque o time tem que entender isso, né? Pô, tá perdendo, então bora lá, né? Acreditar até o final. Beleza. Como falei, também teve a questão da displicência, muitos lances ali. Você vê que parecia que os caras não estavam focados. Por exemplo, aquele lance do Pedro, cara. Se fosse o Pedro ali normal, cara, ia meter a porrada, né? Mas não, deu um peteleco ali e acabou facilitando também a defesa ali do goleiro da equipe do Vitória. Beleza. Aí também tem erro da diretoria. Sabe, quando você pega uma competição e você diz que não é prioridade, o que acontece? O jogador, ele entra em campo pensando o seguinte: se a gente for eliminado hoje aqui, beleza, porque não era prioridade do clube, sabe? Qual seria a prioridade? Brasileirão e também Libertadores. Mas não pode uma equipe aí como o Flamengo pensar dessa forma. Tem que entrar em campo pensando na vitória, pensando sempre em avançar, vencer os jogos e não entrar, sabe, de corpo mole como em muitos jogos, porque, sabe, a gente vê também o interesse dos jogadores em campo. Quando realmente é uma partida mais séria, realmente que vale muita coisa, sabe, que tem um grande apelo, os caras entram em campo aí realmente com raça e com vontade. A gente já viu muitas partidas do Flamengo realmente em que a gente via realmente raça dentro de campo, sabe? E tem jogos que a gente via que realmente os caras parece que entram em campo, parece que com aquela moleza, com aquela preguiça. Então, não dá pra ser dessa forma. Outra coisa, cara, se a gente pegar os 11, sabe? Todo mundo ali, sabe? Em condições de jogo, o Flamengo tem um time muito forte, sabe? Os titulares do Flamengo realmente são muito fortes. Só que aí, cara, começa a se machucar, a ter suspensão, aí tá. E aí que vem o erro da diretoria. Cadê as peças de reposição? Por exemplo, olha só, o Arrascaeta não tem ali um substituto à altura. O Carrascal, cara, por mais que seja um jogador habilidoso, que de vez em quando aí tenha algum lance aí de genialidade, mas mesmo assim, cara, tá muito longe de ser um Arrascaeta, né? Muito longe mesmo. Poxa, cadê ali o reserva do Pedro? Sabe, passou aí uma janela de transferência e não trouxeram ninguém, sabe? Isso daí também é muita arrogância, porque todo mundo fala, porque o Flamengo tem o melhor elenco aí da América Latina. E a diretoria cumpre essa ideia e acha que o time tá bom da forma que tá, sabe? Enquanto os outros times ficam ali se reforçando, procurando ali pelo mercado algum jogador ali bom. Por exemplo, a gente viu um monte de equipe achando bons atacantes. O Vasco é um exemplo disso, né? O Vasco aí não pode contratar jogador de ponta, mas acha bons jogadores até, né? Mas o Vasco aí, enfim. Mas se você pegar individualmente, você vê que tem alguns
jogadores, por exemplo, o Spinelli. Spinelli, se fosse um jogador que realmente tivesse contratado, seria um bom reserva, sabe? Porque é um jogador de área. Por mais que a qualidade, a pessoa possa questionar, mas o Spinelli não tem aí nível aí pra vestir a camisa do Flamengo e tudo mais. Muito torcedor tem essa questão, né? Mas, poxa, pelo menos tinha um reserva. Pelo menos tinha um jogador aí que, caso o Pedro não jogasse, tinha ali um jogador de área para poder ali fazer os gols. Por mais que a qualidade não seja a mesma, mas pelo menos tinha. O problema é não ter. Aí o que faz? Fica improvisando, sabe? Aí complica, né? Porque o Bruno Henrique não é atacante, sabe? Ele nunca foi atacante, ele é ponta. Então é complicado, né? Você improvisar jogador por falta realmente de jogador no elenco. Outra coisa, cara, as laterais da equipe do Flamengo é um problema que também já vem aí, já estava sendo gritante aí há um bom tempo. E a diretoria não pega e não tenta ver aí laterais. Por exemplo, a lateral esquerda do Flamengo está sendo um problema, sabe? Ayrton Lucas é uma negação. O senhor Alexandro também tá uma negação também, né? Poxa, como é que esse cara vai chegar numa Copa do Mundo jogando dessa forma? Realmente não dá, né? Realmente, ele entrando em campo ali, dá um certo desespero. Porque, poxa, porque esse cara aí não tem nível aí para uma Copa do Mundo. Essa é a realidade. Tomara que ele pegue aí e dê a volta por cima e ele, sabe, jogue muito aí na Copa do Mundo. Mas, de momento mesmo, ele não tem nível. Realmente está sendo uma negação aí, jogando pelo Flamengo, sabe? Por mais que ele já tenha contribuído demais aí no passado, né, recente, mas mesmo assim agora, de momento, realmente está sendo uma negação. Então são vários erros aí que acabam acumulando e resultando nesse resultado que a gente tem aí, né? Que é a eliminação da equipe do Flamengo. Que ano passado também fez a mesma coisa. Sabe, parece que chega aí, quer saber, Copa do Brasil, a gente já ganhou. Beleza, deixa de lado, vamos se focar aí no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Então eu já vi várias vezes aí times aí priorizarem competições e depois, né, ser eliminado e não ter mais nada o que disputar. Então, como falei, o Flamengo é uma equipe grande, o Flamengo tem que pensar grande. Então, Copa do Brasil, vamos entrar em campo de forma séria. Vamos aí entrar com o que tem de melhor, porque é um jogo eliminatório. E jogos eliminatórios você não pode falhar, porque um erro sequer pode custar a eliminação. Entendeu? Porque a diferença do Vitória pro Flamengo ontem foi a eficácia no ataque. Por mais que o Flamengo tenha ali amassado a equipe do Vitória, mas mesmo assim o time baiano foi mais eficaz. Isso conta em jogo eliminatório. Diferente de jogo de liga, onde você pode perder um ponto aqui ou outro lá, que você pode recuperar mais à frente, em jogo eliminatório não tem espaços para erros, sabe, como o Flamengo vem cometendo. Isso é perigoso, porque o Flamengo se classificando aí para a próxima fase da Libertadores, a equipe não pode mais cometer erros, porque a gente vê muito isso, né? O Flamengo ganha tudo, quase tudo, né? Em um ano, e no outro ano entra com moleza e acaba sendo eliminado de forma precoce. Então, o torcedor não quer ver isso, né? Por isso que o torcedor cobra. Por mais que o torcedor seja chato, tem muito torcedor que realmente é muito chato, aí começa a falar porque ninguém presta, porque o Leonardo Jardim realmente não merece mais estar no comando técnico da equipe do Flamengo, sabe? Só perdeu 2 jogos. Eu sei que um desses jogos aí valeu a eliminação da equipe, mas mesmo assim ainda é muito cedo aí para poder pedir a cabeça do cara, sabe? Porque vai trazer quem? Quem aí tá no mercado para poder você trazer que seja melhor do que o Leonardo Jardim, sabe? O Felipe Luiz já tá aí encaminhando aí o seu currículo aí para Europa, né? Para poder treinar o time lá de fora. Ele não vai querer voltar agora, entendeu? Então quem aí que tá livre no mercado que possa treinar o Flamengo de momento? Não tem. Porque aí vai vir um outro treinador e aí começa a mesma conversa. Porque esse daí é ruim, porque o Flamengo tá jogando ruim, porque o melhor era o Leonardo Jardim, entendeu? Então tem muito disso, entendeu? Então técnico não é milagreiro. Também tem que ter a parte dos jogadores e também da diretoria para poder contribuir com o trabalho do treinador. Porque se você também não trazer peças que possam ajudar o trabalho do treinador, aí não tem time aí que, sabe, consiga aí render. Essa é a verdade. Então assim, o Flamengo foi eliminado realmente de forma merecida, porque o Vitória realmente mereceu a classificação por conta da raça, da dedicação que mostrou em campo, sabe? E o Flamengo tem que pegar e tem que
sabe, acordar pra vida. Porque senão aí fica difícil pro restante da temporada. Vai ter aí a parada aí daqui a pouco para a Copa do Mundo. Então o Flamengo tem que aproveitar aí para poder, sabe, tentar contratações, tentar também ajeitar esse time, porque o time não tá perfeito ainda. Tem muitas falhas, principalmente defensivas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!